Gosta de comida fast food? Muitos gostam. E nos Estados Unidos há um consumo significativo de alimentos ultraprocessados. No entanto, pode estar se aproximando uma mudança drástica na dieta e na saúde dos americanos. Robert F. Kennedy Jr., indicado para secretário de Saúde, promete revolucionar a alimentação nos Estados Unidos, também combater os alimentos ultraprocessados e também a influência corporativa na recomendação de dietas e alimentos ao público. Mas, como eu disse antes, isso pode acontecer ou não. Robert F. Kennedy Jr. agora está enfrentando audiências de confirmação no Senado, ou seja, ele precisará obter a maioria dos votos para realmente se tornar o secretário de Saúde da nova administração de Donald Trump. Por isso, hoje vamos falar sobre quais são as políticas que Kennedy pretende implementar e também quais são os desafios que ele enfrentará em seu caminho. Bem-vindos à América Revelada. Com você, Elina Villafane. Hoje temos um tema fascinante que combina saúde, política e alimentação. A nomeação de Robert F. Kennedy Jr. para secretário de Saúde e Serviços Humanos na administração do presidente Donald Trump. Nesses dias, Kennedy está enfrentando audiências de confirmação no Senado, sobre as quais falaremos em um momento. Mas antes, gostaria que nós concentrássemos em sua proposta. Qual é a proposta de Kennedy para mudar a dieta dos americanos e quais são as implicações que isso pode ter? Para começar, Robert F. Kennedy Jr. é um advogado ambientalista e também ativista conhecido por suas opiniões controversas sobre temas de saúde pública, incluindo, por exemplo, as medidas que as agências de saúde do governo vêm adotando em relação à alimentação e às doenças que afetam os americanos. Um dos pilares da agenda de Kennedy é reformar a dieta americana. Ele sustenta que a epidemia de doenças crônicas no país está diretamente relacionada ao consumo de alimentos ultraprocessados. Vamos ouvir um trecho de uma entrevista que ele concedeu a Peter Jordan. E o que você acha que está impulsionando a epidemia de obesidade? Está sendo impulsionada por alimentos venenosos, por trigo ultraprocessado, açúcar e farinha, óleos vegetais, soja, canola, girassol e depois trigo e milho, que são todos altamente subsidiados. 90% dos subsídios agrícolas, o seguro de safra, etc., vão para essas três categorias de soja, milho e trigo. E esses são os insumos para todos os nossos alimentos processados. Eles se transformam em açúcar. Todos são nutrientes. As culturas originais eram ricas em nutrientes, mas as culturas transgênicas são pobres em nutrientes e dependem muito de pesticidas. A razão pela qual os transgênicos são tão populares é porque eles são resistentes a pragas. O motivo pelo qual são resistentes a pragas é porque são resistentes a pesticidas, como o glifosato. Então você pode saturar toda a paisagem com glifosato de aviões. E a única coisa que fica verde é o milho transgênico, que é Roundup Ready. É chamado de milho resistente ao Roundup. E por causa disso, também está muito carregado de pesticidas. O glifosato é usado como dessecante, o que significa que seca as ervas daninhas. É borrifado no trigo logo na colheita, o que significa que vai direto para a comida. E quando isso começou em 1993, foi quando você viu o aparecimento de todas essas alergias ao glúten, doença celíaca, e alergias a ervas daninhas que você não tem na Europa. Você sabe, você pode comer espaguete aqui e vai ter eczema e todas essas queixas de estômago. Então você vai para a Itália, come e emagrece. Então, o milho é transformado em xarope de milho com alto teor de frutose, que é apenas uma fórmula para te deixar obeso e diabético. Aliás, em nosso programa América Revelada já falamos detalhadamente sobre o que Robert F. Kennedy Jr. pensa sobre aditivos alimentares, como o xarope de milho com alto teor de frutose, os corantes sintéticos e muitos outros. Se você não viu esse vídeo, recomendo que assista. Aqui acima eu deixo o link, pois ele também lhe dará uma visão mais clara da posição que Kennedy tem sobre a alimentação. E falando de alimentação, os alimentos ultraprocessados são produtos industriais que contêm poucos ou nenhum ingrediente natural e geralmente estão carregados de açúcares adicionais, gorduras saturadas e aditivos. Alimentos como batatas chips, refrigerantes açucarados ou com adoçantes artificiais,
pão de forma industrializado, salsichas e nuggets processados com múltiplos aditivos, como corantes, aromatizantes, estabilizantes e todos os antes que você possa imaginar. Existem estudos, como o que você está vendo agora na sua tela, que associam o consumo excessivo desses alimentos ao maior risco de doenças crônicas, como obesidade, diabetes tipo 2 e doenças cardiovasculares. Diante disso, Kennedy propõe uma revisão das diretrizes dietéticas para desencorajar o consumo desses produtos e promover também uma alimentação mais natural. Até aqui, tudo parece muito bem, certo? Porém, vejamos quais são os desafios que ele precisa enfrentar para que tudo isso aconteça. Por um lado, precisamos observar quais serão os resultados da votação no Senado nesta semana para saber se Kennedy finalmente será aprovado como o próximo secretário de Saúde nos Estados Unidos, já que os republicanos têm uma maioria de 53 a 47 na Câmara de Representantes. Além disso, há associações também de consumidores e também representantes que elogiam a posição de Kennedy sobre a eliminação de substâncias químicas do fornecimento de alimentos nos Estados Unidos e também o fim do que ele chama de influência corporativa nas agências governamentais de saúde. Mas afinal, a que Kennedy se refere quando fala sobre essa influência corporativa? Vamos analisar essa parte, pois definitivamente está relacionada à alimentação de todos nós. Por exemplo, se você já comeu num refeitório escolar, ou seguiu as orientações de um nutricionista, ou viu campanhas públicas promovendo a nutrição, então, sem perceber, pode ter sido impactado pela influência das diretrizes alimentares para os americanos. Para sua referência, essas diretrizes são recomendações dietéticas que são atualizadas a cada 5 anos. E elas orientam os refeitórios escolares, os cardápios dos hospitais e também os alimentos cobertos por programas de assistência, como, por exemplo, o Programa de Assistência Nutricional Suplementar. Agora, essas recomendações não surgem do nada, pois por trás delas está o DGAC. O DGAC é um grupo de cientistas especializados em nutrição e também tem especialistas em saúde pública. E o que esse comitê faz é examinar pesquisas, também coletar opiniões do público e elaborar um relatório que serve como base para as recomendações finais das diretrizes alimentares, que serão logo enviadas ao Departamento de Saúde e Serviços Humanos, bem como ao Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, ou seja, ao HHS e ao USDA. Agora, um parêntese, porque o trabalho do comitê DGAC, que está por detrás das recomendações nutricionais, vem sendo questionado. Desde 2020, ele tem feito mudanças notáveis, como, por exemplo, promover uma alimentação baseada em plantas e leguminosas como fonte de proteína, enquanto reduz a importância das carnes, especialmente a carne vermelha, e também dos alimentos derivados de animais. Por outro lado, esse comitê também vem sendo criticado por seus laços com a indústria alimentícia, como suas conexões com a Beyond Meat. Para sua referência, a Beyond Meat é uma empresa norte-americana conhecida por produzir e também comercializar produtos de carne à base de plantas. Além disso, também o comitê tem seus vínculos com laboratórios, como, por exemplo, o laboratório Abbott. Esse tema pode nos revelar o que há por trás do que estamos comendo. Então, se você achou interessante esse tema, deixe um comentário ali embaixo, caso queira que façamos uma investigação e falemos sobre isso em outro episódio futuro. Agora, em relação ao trabalho desse comitê e seus laços com a indústria alimentícia, isso é justamente o que Kennedy se refere com influência corporativa. Isso é exatamente o que ele disse também num vídeo quando ainda estava em campanha política para esta administração. The corporate interests
Mas os interesses corporativos sequestraram as diretrizes alimentares do USDA para que os alimentos naturais e não processados sejam quase uma reflexão tardia. Essa é uma das razões pelas quais 70% da dieta americana agora consiste em alimentos ultraprocessados. Vamos mudar isso. Vamos oferecer aos agricultores uma alternativa ao sistema atual que destrói sua saúde, arruína o solo, adoece os americanos e destrói as fazendas familiares. E foi assim que ele se comprometeu a eliminar os conflitos de interesses nos painéis e também nas comissões relacionadas à alimentação dos americanos. No entanto, a nomeação de Kennedy não esteve isenta de críticas. Suas opiniões sobre vacinas e outros temas de saúde pública foram classificados como pseudocientíficas por alguns setores. Um artigo recente na The Atlantic se refere a sua nomeação como uma guinada em direção a sentimentos anticientíficos dentro do Partido Republicano sob a administração de Donald Trump. Nessa mesma linha, também a senadora democrata Tina Smith, de Minnesota, disse no início desta semana: não podemos confiar em Robert F. Kennedy Jr. para proteger nossa saúde. Não há nada em seu histórico que demonstre que podemos confiar nele. Por fim, serão as audiências de confirmação desta semana que avaliarão como as convicções de Kennedy podem influenciar as políticas de saúde pública. Caso seja confirmado, Kennedy lideraria um departamento que administra 13 agências, incluindo o CDC, ou seja, os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, também a Administração de Alimentos e Medicamentos, o FDA, e também os Institutos Nacionais de Saúde, NIH. Se ele conseguir implementar suas propostas, poderemos ver mudanças significativas nas políticas alimentares dos Estados Unidos. Isso poderia incluir também restrições mais rígidas na comercialização de alimentos ultraprocessados, incentivos para a produção e também o consumo de alimentos orgânicos e locais, e também uma revisão dos programas de nutrição em escolas e também em comunidades. No entanto, essas mudanças também podem enfrentar resistência por parte da indústria alimentícia e daqueles que consideram que as propostas de Kennedy carecem de base científica sólida. Por fim, o que você acha desse tema? Você acredita que a proposta de Robert F. Kennedy Jr. pode fazer a diferença ou é uma batalha perdida contra a indústria alimentícia? Deixe seu comentário abaixo que mais tarde estarei lendo e respondendo todas as mensagens. Se você acha esse tema tão importante quanto eu, curta pelo botão abaixo e também compartilhe este episódio e nosso trabalho com todos os seus contatos. E claro, inscreva-se em nosso canal para continuar recebendo informações baseadas em nossas investigações. Muito obrigado por estar conosco hoje. Com você, Lina Villafane, Deixando a América Revelada.